Sayyidina Hassan ibn Ali radiallahu anhuma relata: perguntei ao meu tio materno, Hind ibn Abi Hala radiallahu anhu, a respeito da fisionomia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pois ele costumava explicar pormenores detalhados sobre a fisionomia e características físicas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senti que devia ouvir dele pessoalmente alguns desses detalhes de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para poder absorver e assimilar a sua descrição. A idade de Sayyidina Hassan na altura do falecimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era de 7 anos, daí não ter tido a oportunidade de notar devidamente a fisionomia de Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. O tio disse-lhe: o sagrado mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam era magnificente e dignamente honrado por outros. O seu abençoado rosto brilhava como a lua cheia. Era ligeiramente mais alto do que uma pessoa de meia altura, mas mais baixo que um homem alto. A sua abençoada cabeça era moderadamente grande, volumosa. O seu cabelo era liso, com algumas curvas. Se o seu cabelo ficasse penteado por si próprio, do meio da cabeça, então deixava assim ficar. Porém, não era seu hábito fazer esforço específico para pentear e dividir o cabelo do meio da cabeça para os lados. Quando o cabelo era abundante, costumava passar os lóbulos das orelhas. A coloração era clara, a sua testa larga. As suas sobrancelhas eram finas e densas, ambas separadas. Entre elas havia uma veia que costumava sobressair quando se entristecia. O seu nariz era direito, tinha uma nur, luz. Quando alguém o olhava pela primeira vez, ficava com a sensação que o nariz era longo, mas após olhar cuidadosamente, concluía que a luz e o brilho do nariz davam essa sensação, mas na realidade o seu nariz não era longo. A sua barba era espessa e abundante. Os seus olhos eram negros. As suas bochechas eram macias e formosas. A sua boca era moderadamente grande, isto é, não tinha boca pequena. Os seus dentes eram bonitos, finos e brilhantes, com interstícios entre eles, pequenos intervalos. Tinha uma linha fina de pelos do peito ao umbigo. O seu pescoço era longo e gracioso como a prata pura, e macio como que esculpido para uma imagem. Todos os membros do seu abençoado corpo eram bem proporcionados e cheios, com carne. Era um homem bem constituído. O ventre não era gordo e não sobressaía debaixo do peito, mas o peito era amplo. O espaço entre os dois ombros é ligeiramente maior do que as pessoas vulgares. Os ossos das suas articulações eram fortes e volumosos, sinônimo de força. O seu corpo brilhava quando tirava a roupa. Do peito ao umbigo havia uma linha fina de pelos. Além dessa linha, não havia pelos em outras partes do corpo, nem no peito, nem na barriga, excepto alguns pelos nos ombros, na parte superior dos braços e na parte superior do peito. Os antebraços eram mais compridos do que as pessoas vulgares, e as palmas eram largas. A canela da perna era direita. As mãos e os pés eram volumosos, cheios de carne, e as extremidades do corpo eram bem compostas. Os peitos dos pés eram arqueados, não aplanado. Os seus pés eram macios, por isso a água escorria rápida e suavemente quando andava. Andava com passo enérgico e raso. Levantava os pés com força e, inclinando-os ligeiramente para a frente, pousava o pé suavemente no chão. Costumava andar ligeiramente rápido, como se estivesse a descer um declive. Quando olhava algo ou alguém,
voltava todo o corpo, não se limitando apenas por um olhar de vista. Era seu hábito normal olhar para baixo. O seu abençoado olhar era focado mais para o chão do que para o céu. Ao olhar algo ou alguém, olhava com um olhar ligeiro, e não com um olhar afincado e cravado, isto devido à sua modéstia. Ao andar, deixava os sahaba companheiros andarem à sua frente, e era o primeiro a cumprimentar com quem se encontrava. Continuando a sua conversa, Sayyidina Hassan radiallahu anhu pediu a Hind ibn Abi Hala que lhe contasse como era a forma de falar e expressar de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele explicou-lhe. Geralmente, via-se que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava preocupado a respeito da vida futura. Encontrava-se sempre pensativo nos atributos de Allah e no bem-estar do Ummah. Devido a essas preocupações, não tinha descanso. Nunca falava desnecessariamente. Costumava ficar sentado silenciosamente por um longo período. A sua linguagem e expressão era clara e eloquente, do início ao fim. Exprimia com extraordinária concisão, em poucas palavras, expunha vastos conteúdos. Cada palavra preferida era nítida, não havia palavras absurdas ou incompletas. Ele era cortês, não era temperamental nem ofensor, valorizava a dádiva de Allah, por mais minúscula e simbólica que fosse. Nunca escarneceu nenhuma dádiva. Quanto à comida, não a criticava nem elogiava. Se alguém opunha-se à verdade, ficava profundamente aborrecido até que defendesse. Numa outra narrativa, relata-se que ele nunca se aborreceu por causa do mundo ou outros fins pessoais. Nunca se vingou pela sua pessoa. Ao fazer algum gesto, usava a sua mão completa. Ao admirar-se por algo, girava a mão. Ao ficar surpreso, batia com a palma da mão direita no polegar da mão esquerda. Sempre que ficava aborrecido, virava a sua face para o outro lado, ou virava todo o corpo para o outro lado. Quando se contentava com algo, olhava para baixo. Na maioria das vezes, o riso de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era um sorriso, e não se ria às gargalhadas, e quando sorria, os dentes da frente cintilavam como granizo. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين